Olá pessoal, meu nome é Lucas Cunha, eu sou advogado e professor aqui da nossa querida FAD-Vale, Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce, e é um prazer estar com vocês aqui na nossa FAD-Vale online. Olá meus amigos, minhas amigas, meus alunos, minhas alunas, aqui quem fala é o professor Lucas Cunha e hoje nós vamos abordar o tema a reforma trabalhista. Na realidade, a Lei 13.467 de 2017, conforme você vê aí na sua tela. Bom, muito se fala sobre a reforma trabalhista, que a reforma trabalhista extinguiu, acabou com os direitos do trabalhador no Brasil. Muitos na sociedade, evidentemente, são afetados pelas transformações trazidas pela Lei 13.467 de 2017. Essa legislação que busca atualizar as questões de relação de emprego no nosso país. A CLT é de 1943. 1943 e vem, evidentemente, ao longo do tempo, se modificando, se atualizando, alcançando os trabalhadores. Podemos dizer que mudanças, modificações trazidas na regra que atinge os trabalhadores brasileiros são prejudiciais, realmente trazem prejuízos irreparáveis à classe trabalhadora? Nós falaremos aqui um pouco sobre essas modificações trazidas pela Lei 13.467, que, de alguma forma, buscou regulamentar as novas relações de direito do trabalho no Brasil, as novas relações trabalhistas. E aí, evidentemente, ela atinge a classe empregadora, ela atinge a classe dos trabalhadores brasileiros, ela atinge de forma geral a sociedade brasileira, porque nós temos grande parte dos nossos trabalhadores afetados pela reforma trabalhista. Acompanhem comigo, meus amigos, minhas amigas, aqui no slide a questão da vacatio legis. Essa lei, ela foi publicada no Diário Oficial no dia 14 de julho do ano de 2017. E ela passa a entrar em vigor a partir do dia 11 de novembro também daquele ano de 2017. Isso é importante para que nós saibamos, uma vez que a partir daquela data é que os direitos trazidos pela Lei 13.467 serão aplicados à classe trabalhadora. Evidentemente que algumas questões envolvendo a reforma sofreram modificações ou até mesmo questionamentos por parte do Poder Judiciário. E aí nós estaremos apresentando para vocês algumas mudanças que essa lei traz. Inicialmente, nós iremos trabalhar com a parte geral, com a mudança trazida ao final da norma. Ao final da lei, ela vai dizer o que veio a ser revogado, o que veio a ser modificado em razão da nova legislação. Acompanhem comigo aqui. Revogações ao final. Primeira delas, jornada itinere, artigo 58, parágrafo 3º da CLT. O artigo 58, parágrafo 3º, traz a questão da jornada itinere. Quem é que tem direito à jornada itinere? É aquele trabalhador que se desloca, seja por condução dada pelo seu empregador ou não, ao local de trabalho de difícil acesso e não servido por transporte público. Veja bem, a grande maioria dos trabalhadores brasileiros, certamente mais de 90% deles,
não estão abarcados pelo parágrafo 3º do artigo 58, uma vez que, com o crescimento das cidades, a maioria dos trabalhadores brasileiros tem acesso aos seus locais de trabalho por meio do transporte público. E aí, locais, por exemplo, como grandes centros, São Paulo, Belo Horizonte e outras capitais brasileiras, tem trabalhador que se desloca 3 horas da sua residência até chegar ao seu local de trabalho. E esse trabalhador, vejam bem, eles não são abarcados pelo parágrafo 3º do artigo 58 da CLT. Uma vez que, para se deslocar da sua casa ao seu trabalho, eles gozam da utilização do transporte público, seja ele de qualidade ou não, mas eles têm essa possibilidade. E aí, mantendo o parágrafo 3º do artigo 58, o que, na nossa humilde concepção, nós entendemos que é um retrocesso. Uma vez que, qual empregador, podendo não ter custo com o deslocamento do seu empregado, ele vai contratar um empregado que more longe ou que vai gerar esse custo, uma vez, em razão dele seja de difícil acesso. E aí, isso já estava passando da hora, em termos de discussões sociais, de se acabar. O que fez a reforma trabalhista, eliminando o parágrafo 3º do artigo 58 da CLT, ficando o mesmo a partir da reforma revogada. Além da questão da jornada itinerante, vejam logo abaixo, nós temos a questão das horas extras para o trabalhador em tempo parcial. Quem é o trabalhador em tempo parcial? O trabalhador em tempo parcial, segundo a legislação, é aquele indivíduo que trabalha até 25 horas por semana, uma média de 5 horas por dia, trabalhando ele de segunda a sexta-feira, por exemplo. Esse trabalhador, segundo a legislação, ele não pode realizar hora extraordinária. Então veja bem, meus amigos, se eu tenho um empregado que trabalha para mim 5 horas por dia e um desses dias ele precisou fazer uma hora extra, automaticamente, em regra, eu acabei com aquele contrato de tempo parcial. Ele passou a ser um trabalhador de tempo integral. Bom, sendo ele um trabalhador de tempo integral, ele teria que trabalhar 44 horas por semana, 8 horas por dia, 44 semanais. Só que, já é entendimento do TST, o fato de o empregado trabalhar o tempo reduzido, ou seja, menos que as 44 horas semanais, não obrigatoriamente eu tenho que pagar para ele, por exemplo, o salário mínimo. Eu vou pagar pelo número de horas trabalhadas, fazer a proporcionalidade. Não tinha lógica de se manter isso. Mas a lei revogadora, reformadora, ela fez mais. Ela disse o seguinte, olha, ao invés de 25 horas semanais, esse empregado em regime de tempo parcial, ele vai poder trabalhar até 30 horas semanais. Essas 30 horas semanais não pode, evidentemente, incorrer em hora extra. O máximo será de 30 horas semanais, se assim eu fechar com ele o contrato. No entanto, para evitar risco de descaracterização e desconfiguração do contrato em tempo parcial, a lei permitiu ao empregador contratar esse empregado para trabalhar 26 horas semanais, com o limite máximo de 6 horas extras por semana. Ou seja, ele alcançará o máximo de jornada, o máximo de hora trabalhada semanal de 32 horas. Veja bem que o limite de 6 horas é o máximo. Não pode ultrapassar, ainda que ele seja contratado, por exemplo, para trabalhar 24 horas por semana. 24, podendo fazer até, no máximo, 6 horas extras, o que alcançaria o máximo de 30 horas semanais. Portanto, a reforma trabalhista, ela revoga o parágrafo 4º do artigo 59, que veda a possibilidade de realização de hora extra do trabalhador em regime parcial. Ela veda, no entanto, ela não abre para que se faça o tanto de hora extra que quiser.
A própria legislação reformadora, ela limita em 6 este número de horas, desde que a contratação se dê até 26 horas por semana. Seguindo aí, nós temos a questão do salário regional, previstas nos artigos 84 e 86 da CLT. Esses 2 artigos também foram revogados pela reforma trabalhista. O que se mantém agora é o salário mínimo nacional. Evidentemente, eu participando de uma determinada categoria de classe, eu posso, por meio de acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho, estabelecer outros valores a título de salário, não devendo respeitar necessariamente o mínimo nacional. Lembrando que o salário mínimo, apenas para a gente poder fazer uma observação, ele deveria manter para o trabalhador brasileiro uma condição mínima, digna de vida. E nós sabemos que, infelizmente, isso não é uma realidade no Brasil, uma vez que, segundo a Constituição Federal, artigo 7º, em seu inciso 4, nós temos que o salário mínimo deveria, ou deve, ser capaz de atender a todas as necessidades básicas do trabalhador e também da sua família, como alimentação, saúde, lazer, segurança. Bom, pelo que sabemos, não parece que o salário mínimo vigente consegue suprir todas essas necessidades. Isso aí a reforma não conseguiu resolver, não. Seguindo aqui na listagem, nós temos a ideia das férias do empregado em tempo parcial. Veja bem, o artigo 130A da CLT, ele prevê que as férias do trabalhador em tempo parcial ela vai ser reduzidas de acordo com o tanto de horas que ele trabalha durante a semana. No entanto, a reforma fez o quê? Ela revogou o artigo 130A, dizendo que, a partir dela, o trabalhador brasileiro, seja ele trabalhador em tempo total, ou seja, o trabalhador de 44 horas semanais e 8 horas diárias, ou em tempo parcial, eles têm direito a férias iguais, que é a prevista no artigo 130. E aí o trabalhador ele vai ter 30 dias de férias como qualquer outro, o trabalhador em tempo parcial, sem qualquer diferença para os demais trabalhadores. Eu pergunto para vocês, isso é um prejuízo para a figura do empregado? Realmente a reforma, nesse ponto, ao revogar o artigo 130A, ela trouxe para o trabalhador brasileiro, especificamente aqueles que trabalham em regime de tempo parcial, prejuízo, conforme se tem amplamente divulgado nos veículos de comunicação nacional e também nas academias brasileiras, que a reforma trabalhista sepultou os direitos dos trabalhadores no Brasil. Bom, me parece exagerada tal observação. Evidentemente que nós estamos aprendendo a cada dia com as questões da reforma e todos nós, operadores do direito, advogados, juízes, procuradores, servidores, trabalhadores, empreendedores, precisamos estar atentos às questões da reforma trabalhista, porque ela muda, de fato, algumas lógicas com relação ao direito do trabalho e, especialmente, com a relação empregatícia. Lembrando, mais uma vez, que a sociedade, ela muda e as suas leis precisam se adequar às novas realidades sociais. Seguindo aqui na nossa listagem de modificações trazidas pela 13467, nós temos a ideia do fracionamento de férias dos maiores de 50 anos e menores de 18 anos. E aí nós temos a revogação do artigo 134, do parágrafo 2º do artigo 134 da CLT. Veja bem, o indivíduo com 50 anos de idade, na realidade 51, acima de 50, ele não pode negociar diretamente com o seu trabalhador, ou não poderia, com o seu empregador, o fracionamento das suas férias. Como que o indivíduo com 51 anos de idade, com todo o seu vigor físico,
apto ao trabalho, com vivência social ampla, ele não tem capacidade para negociar um fracionamento de férias, segundo a legislação, com o seu empregador. Qual seria o problema dele? Qual o motivo que leva? Evidentemente, meus amigos, minhas amigas, que há 40, 50 anos atrás, possivelmente, esse trabalhador, de fato, não tinha condições de negociar com o seu empregador. Uma vez que ele trabalhava no campo, no labor difícil, de sol a sol, onde ele, com 45, 50 anos no máximo, a população brasileira estava morrendo, porque a expectativa de vida era essa. Nós estamos em outros tempos. A expectativa de vida no Brasil, segundo o último levantamento do IBGE, é de 73 anos de idade. Um indivíduo com 50 anos que morre, nós escutamos aí, morreu tão novo. 51, 55, morreu tão jovem. Por que esse indivíduo, qual que é o argumento que esse indivíduo não pode fracionar suas férias com o empregador? É problema mental? É problema físico? Não tem razão para se manter uma norma como a prevista no parágrafo 2º do artigo 134 da CLT. Passou da hora de ter essa modificação. O indivíduo com 50 anos de idade pode sim negociar. O indivíduo com 17 anos de idade pode sim negociar com o seu empregador o fracionamento de suas férias. Mesmo porque, além da questão da expectativa de vida, nós temos a questão da mudança familiar no Brasil. Uma família tradicional de 40 anos atrás, de 50 anos atrás, era uma família em que o homem era o provedor do lar, o homem que mantinha financeiramente o seu lar. Agora não. Nós vivemos numa sociedade em que a mulher alcançou o mercado de trabalho, em que ela está páreo a páreo com os homens no mercado de trabalho. Infelizmente, ainda nós encontramos algumas desigualdades por questão de sexo, mas isso está acabando e precisa acabar de fato. E por que um indivíduo, agora ele pode negociar com o seu empregador? Veja bem, hoje o indivíduo que trabalha, o homem, ele vai para o seu trabalho e a mulher vai para o trabalho dela. Se eles não conseguirem articular pelo menos um período de férias, ainda que os dois não coincidam, mas pelo menos um para que coincidam as férias dos dois, nós vamos ter uma dificuldade familiar. Porque a mulher entra de férias, o homem está trabalhando, não pode ir para lugar nenhum. O homem entra de férias, a mulher trabalha, a mulher entra de férias, o homem trabalha, e aí? Então essas mudanças, elas de fato eram necessárias para se adequar o direito do trabalho às questões sociais que nós vivemos hoje. Pelo menos esse é o meu ponto de vista. Evidentemente que a reforma apresenta alguns pontos que demandam discussão, mas esses que até agora eu apresentei, nenhum prejuízo, na minha concepção, alcançou a classe trabalhadora brasileira. Bom, seguindo ainda aqui, a possibilidade de venda de 1/3 de férias para aquele trabalhador em tempo parcial. Veja bem, é natural que o artigo 143, em seu parágrafo 3º, vedasse a possibilidade do trabalhador em regime de tempo parcial negociar suas férias. É claro que era natural, uma vez que ele já teria suas férias reduzidas e ainda vender 1/3 dessas férias para o seu empregador. Ora, quando ele poderia descansar? E aí a lei tinha essa vedação. Tendo em vista que a modificação da norma trouxe a revogação do 130A com a questão do gozo de férias do trabalhador em regime de tempo parcial ser igual a dos demais trabalhadores brasileiros, também, evidentemente, não poderia ser diferente que esse trabalhador possa vender 1/3 das suas férias como qualquer outro trabalhador brasileiro, ok? E aí nós temos essa possibilidade com a revogação do parágrafo 3º do artigo 143 da CLT. Bom, nós temos uma outra questão trazida aqui também ao final da reforma trabalhista, que é o fim dos 15 minutos de intervalo para a jornada extra
da mulher, com a revogação do artigo 384 da CLT. Ora, é difícil, até na prática, quem advoga sabe o que eu estou falando, os próprios magistrados vão poder perceber tais questões, que você normalmente não encontra na Justiça do Trabalho uma petição ou um pedido em que a mulher, pelo fato de deixar de fazer um intervalo de 15 minutos entre a jornada normal e a jornada extraordinária, alguém pedindo essas horas em razão da ausência do intervalo de 15 minutos. Veja bem, o direito, como eu já disse, ele acompanha a evolução social. Há muito tempo, tal direito já não vem sendo observado na prática. Isso também parecendo com a questão do Código Civil de 1916, quando teve a transição para o Código Civil de 2002, em que, por exemplo, eu estudei ainda pelo Código 16, quando falava lá que o homem, se ele descobrisse que a mulher não era virgem, ele poderia anular o casamento com prazo de 10 dias. E casou, descobriu que a mulher não é virgem e anulava o casamento no prazo de 10 dias. No ano 2000, quem é que fazia isso? Qual juiz no Brasil que anularia um casamento pelo fato do indivíduo saber que a mulher não era virgem? Mas estava na lei. Isso é mais ou menos o que acontece com os 15 minutos do tempo da mulher. Por que a mulher tem direito a 15 minutos de intervalo entre a jornada normal e a jornada extraordinária e o homem não tem? Cadê a igualdade? Cadê o princípio da igualdade? Ah, mas tem que desigualar para igualar. Isso é conversa fiada, porque não tem em nenhum momento questão física que justifique isso. A não ser que o serviço, por exemplo, seja um serviço pesado. Bom, essa revogação acaba com essa questão dos 15 minutos de intervalo para descanso da mulher entre a jornada normal e a jornada extraordinária. A reforma trabalhista acabou com tal direito e com tal discussão. Seguindo aí a listagem, fim da necessidade de assistência sindical na rescisão, com a revogação dos parágrafos 1º, 3º e 7º da consolidação das leis do trabalho. Bom, esse é um ponto delicado. É evidente que a reforma ela teve um viés político muito forte, ela teve um lobby empresarial muito forte. E quem pode negar isso? Não há como negar. E essa questão do acerto rescisório é uma questão que já vem afetando as relações de trabalho há muito tempo no Brasil. Toda vez que eu dispenso um empregado, ele tendo mais de 12 meses trabalhando na empresa, obrigatoriamente eu tenho que fazer o acerto rescisório, a homologação do acerto rescisório dele lá no sindicato do qual ele pertence, da categoria que ele pertence. Se eu não fizer no sindicato, eu também tenho a opção de fazer no Ministério do Trabalho e Emprego. Aqueles empregados com menos de 12 meses da empresa, eu não necessariamente tenho que fazer via homologação sindical ou do Ministério do Trabalho e Emprego. Posso fazer diretamente na empresa. O que a reforma fez? Ela falou assim, olha, independentemente do tempo, com as revogações, evidentemente, independentemente do prazo em que esse trabalhador tenha trabalhado na empresa, o acerto será diretamente junto ao seu empregador. Ora, meus amigos e minhas amigas, é lógico que essa questão enfraquece a força sindical no Brasil. Ela reduz ainda mais o contato dos seus trabalhadores com os seus sindicatos, que na prática, venhamos e convenhamos, já acontece com muita força. Dificilmente um trabalhador conhece, às vezes, o seu sindicato, fica sabendo quando vai lá fazer um acerto. Lida muito pouco com isso. Eu, particularmente, acredito que tais questões se deem em decorrência de algumas dificuldades que, às vezes, um acerto rescisório encontra para ser homologado no sindicato. Por exemplo, quando o sindicato entende que o trabalhador está sendo lesado por uma questão de direito, ele se recusa a fazer a homologação. Vou dar um exemplo para vocês que é muito recorrente. Aviso prévio. O indivíduo que trabalha na empresa
Quando ele completa, a cada ano completado, ele tem direito, além dos 30 dias, a mais 3 dias acrescidos no seu aviso prévio. Então o empregador determina que ele cumpra esse aviso prévio. Imaginemos um empregado que trabalhou por mais de 36 meses e, portanto, tem direito a 39 dias de aviso prévio. Ele trabalhou os 39 dias, respeitando, evidentemente, o repouso semanal remunerado e a redução de jornada de 2 horas. Ele trabalhou os 39 dias e cumpriu o seu aviso, certo? Ele chega no sindicato e o sindicato diz: não vou homologar o seu acerto. Mas por qual razão você não vai homologar o acerto? Porque nós entendemos que esses 9 dias eles não poderiam ser trabalhados, eles teriam que ser indenizados. Mas isso é um entendimento pessoal do dirigente sindical ou daqueles que ali trabalham. Não é um entendimento geral, tanto que a Corte Trabalhista, na sua maioria, não entende dessa forma. O próprio Ministério do Trabalho e Emprego já emitiu parecer contrário, mas eles se recusam ainda assim a realizar a homologação. Ou seja, eu, como advogado da empresa, digo: traga os documentos para cá, vou entrar com a consignação em pagamento, e o empregado que teria o seu direito de receber naquele momento ali, vai receber daí a 30, 60 dias, dependendo de como for a vara do trabalho aí da sua região. E aí nós temos um prejuízo latente para o empregado, que vai receber o que ele teria que receber há 30, 60 dias atrás, ele vai receber a mesma coisa no futuro. E aí eu gero para ele um prejuízo. E tem mais, meus amigos. Eu paro um juiz federal para fazer a função de homologador, porque é isso que acontece quando eu conseguir em pagamento uma rescisão. O juiz federal serve, funciona naquele momento ali como um mero homologador. Por quê? A partir do momento em que eu conseguindo, o empregado recebe os seus valores e, discordando de alguma questão, ele tem o direito, evidentemente, de entrar na Justiça do Trabalho. Portanto, é evidente que vai enfraquecer a questão sindical, essa ausência de acerto lá? Na minha opinião, sim. No entanto, não vejo como uma reforma que prejudicou a figura do empregado, mesmo porque, na maioria dessas relações de acerto, ele se vê prejudicado pela falta de competência dos sindicatos brasileiros. Seguindo aqui nas nossas questões, nós vamos trabalhar um pouquinho com a ideia do grupo econômico, que também foi uma questão trazida e modificada no artigo 2º da CLT, com o acréscimo ali do parágrafo 3º, onde nós vamos falar sobre a questão do grupo econômico. Bom, no direito do trabalho, o grupo econômico ele responde solidariamente pelas obrigações com o empregado. O que isso quer dizer? Se um empregado trabalha para a empresa A, que pertence ao mesmo grupo da empresa B, e a empresa A deixa de lhe pagar os seus direitos trabalhistas, a empresa B é tão responsável quanto a A para a realização desses pagamentos. E aí eu posso acionar judicialmente as duas de uma só vez, porque as duas são solidariamente responsáveis pelo pagamento da dívida. Isso não mudou. A reforma trabalhista em nada alterou essa questão. O que ela diz, acompanhem comigo o parágrafo 3º. Não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo necessárias para a configuração do grupo a demonstração do interesse integrado e a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes. O fato do sócio X possuir sociedade em empresas diferentes não configura a existência de um grupo econômico. O fato de um sócio de uma empresa ter outras sociedades em outras empresas não caracteriza, segundo as regras trazidas pela reforma trabalhista, a configuração de grupo econômico. E é lógico que não pode trazer, porque o que eu posso fazer, descobrindo que aquele indivíduo sócio de uma empresa que possua outras sociedades, eu posso, na hora da execução, ficando
desconfigurada, descaracterizada a personalidade jurídica e alcançando aquela figura, determinar que aquilo que seria revertido para ele como resultado da outra sociedade possa ser utilizado para pagar o empregado, o autor. No entanto, eu não posso penalizar uma outra empresa, uma outra sociedade empresária que de fato e de direito não tem nenhuma relação com aquela que sofreu a ação trabalhista, que seja penalizada. Isso aí é uma reforma que passava, na nossa humilde opinião, da hora de fazer, porque nós temos um problema grave no Poder Judiciário trabalhista nesse sentido. De repente, você assusta com um bloqueio na sua conta. De repente, tem uma ordem judicial, um Bacen-Jud, bloqueando a sua conta, porque simplesmente informaram lá no processo que você tinha sociedade em outra sociedade empresária, que você era sócio ou sócia de outra sociedade empresária. E aí eu realizo lá um bloqueio judicial sem qualquer formalidade ou sem qualquer possibilidade que a parte se defenda. E depois que o dinheiro saiu da conta, para voltar é um trabalho. E isso pode gerar prejuízos, dependendo da sociedade empresária que teve seu crédito ou seus valores, por exemplo, bloqueados pelo Poder Judiciário. Ok? E aí nós temos essa questão. O grupo econômico continua? Continua. A única coisa que a lei e a reforma trouxe era para a configuração desse grupo econômico, eu necessariamente tenho que atender esses requisitos do parágrafo 3º, onde eu vou ter que apontar essa relação entre as duas sociedades empresárias para aí, sim, configurar o grupo empresarial ou grupo econômico. Nós temos ainda a questão do serviço efetivo. O que vem a ser a ideia do serviço efetivo? O que a lei trouxe para a gente, o que a reforma apresentou para a gente no tocante à noção do serviço efetivo? É muito comum ações, ajuizamento de demandas na Justiça do Trabalho, onde não há efetivamente uma prestação de serviço por empregado, mas ele se diz trabalhando naquele local. O que veio modificar, o que veio trazer de alteração a reforma trabalhista nesse sentido? Olha o que diz aqui, o parágrafo 2º. Por não se considerar tempo à disposição do empregador, não será computado como período extraordinário o que exceder a jornada normal, ainda que ultrapasse o limite de 5 minutos previstos no parágrafo 1º do artigo 58 desta consolidação. Quando o empregado, por escolha própria, buscar proteção pessoal em caso de insegurança nas vias públicas ou más condições climáticas, bem como adentrar ou permanecer nas dependências da empresa para exercer atividades particulares, entre outras. Veja bem, prática religiosa. Às vezes o empregado chega na direção da empresa e diz: olha, eu queria celebrar um culto, uma missa, uma adoração, seja qual for o seu credo, e poderia me ceder uma sala, tem algumas pessoas que comungam da mesma fé, do mesmo credo, eu gostaria de utilizar as dependências da empresa. A direção da empresa libera. Daí, algum tempo, esse empregado é demitido, ele entra com ação dizendo que tinha que ficar lá depois do horário e que ele comprova isso porque ele estava lá fazendo o culto, fazendo a reza, seja qual for. Além disso, olha, prática religiosa, se ele estiver descansando, se ele estiver em momento de lazer, tem empresas, por exemplo, que cede o seu campo de futebol para o funcionário utilizar, não tem nenhum problema, pode ceder sem nenhum medo, porque a reforma diz que isso ele não está à disposição do empregador, portanto, não é hora trabalhada. E evidentemente que não é hora trabalhada, e nem pode ser hora trabalhada. Nós temos ainda a questão de local de estudo, não é muito o caso comum do Brasil. No entanto, tem muitas empresas que fornecem ambientes de estudo para os seus empregados. Alimentação, o momento em que ele está lá almoçando, não é contado como tempo trabalhado. Evidentemente que o empregador tem que tomar cuidado. Tem empregado que vai almoçar em frente ao computador. E aí ele corre o risco de ter uma configuração, uma descaracterização do horário de descanso. Mas
ele pode sim, sem nenhum problema, almoçar nas dependências da empresa. Atividades de relacionamento social, um aniversário do mês, coisas que ele queira fazer, não tem problema, o empregador pode ceder. Período de higiene pessoal também não é considerado tempo à disposição do empregador. Nós estamos falando aqui ao final da jornada e início de jornada, ok? Porque o empregador não pode descontar do empregado o tempo que ele vai lá no banheiro. Evidentemente que não pode fazer esse desconto. Mas se o empregado quiser tomar um banho depois do horário e for por vontade sua, sem nenhum problema, porque a questão da higiene pessoal não está abarcada como tempo à disposição do seu empregador. E a gente fecha ali no inciso 8º, que diz troca de roupa ou uniforme quando não houver obrigatoriedade de realizar a troca na empresa. Veja bem, regra geral é que o período em que o empregado está trocando de roupa ou de uniforme, ele não tem direito, como se ele estivesse trabalhando, ok? No entanto, se isso for obrigatório, vamos imaginar, por exemplo, uma empresa que o ambiente é insalubre e pega algum tipo de contato em que o empregado obrigatoriamente tenha que trocar roupa lá na empresa, não é uma opção dele. Ele não tem essa opção. E aí, nesse caso, sim, ele vai ter direito a contar aquele período de troca de roupa como se estivesse trabalhando. Neste caso, o que é ideal? É que a empresa libere ele uns 15 minutos mais cedo para que ele possa, a fim de que ele possa realizar a sua troca de uniforme, porque senão, conforme previsto no inciso 8º, nós vamos encontrar a questão da disposição. Bom, meus amigos, minhas amigas, nós finalizamos aqui trazendo esse aspecto geral sobre a reforma e muitas outras coisas nós estaremos falando nos nossos próximos encontros. Um abraço a todos vocês.